2023, previsões para 2023, considerando tarô e astrologia. 2023 é um ano que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Temos que ficar ali atentos. Por quê? Porque temos várias situações complicadas, situações que podem causar grandes impactos na nossa vida, que podem gerar complicações maiores. Mas ao mesmo tempo é um ano de grandes conquistas, de grandes evoluções. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, inclusive qual que é a cor, qual que é a pedra, qual que é as ervas e também entendendo qual que é o signo e a casa ali, a energia que a gente tem que ficar de olho no nosso mapa astral. Para entender tudo isso, entenda que primeiro eu vou fazer um resumão, onde eu vou falar cor, vou falar de banho, vou falar de cristal, vou falar até de chakras que a gente tem que trabalhar e energizar. Também vou falar o que representa essa regência do carro, essa regência do astro, a lua. Mas ao mesmo tempo, depois eu vou falar de amor, depois eu vou falar do quê? Vou falar de trabalho, dinheiro, vou falar da vida social, como que vai estar nosso social, vou falar da espiritualidade e no final eu falo aonde a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não errar, para a gente não causar problemas na nossa vida. E depois no finalzinho, como que você pode trabalhar a sua energia para se dar bem nesse ano, tá? Se você quiser pular alguma parte que não é interessante para você, pule. Embaixo, aqui na descrição, eu vou deixar os tempos exatos, a hora que começa o amor, a hora que começa o geral, a hora que começa o conselho final explicando como se dá bem ou aonde você tem que tomar cuidado, o que pode dar de errado neste ano. Então não tenha medo, vai lá se você quer pular para alguma parte desse vídeo, vai lá e já dá uma olhada. Eu também quero saber de duas coisas. Primeira coisa, o que você quer conquistar? O que você quer evoluir? O que você quer ter de melhor ou quer causar uma melhora na sua vida? Em qual área da sua vida? Me comenta aqui embaixo. E quero a segunda coisa, que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Até porque é importante eles saberem isso com seus familiares para que eles consigam ter uma boa qualidade de ano, um ano próspero, um ano de conquistas, de evoluções. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago Masson e esse daqui é o Pena de Coruja. Já falei para vocês que as regências do ano aqui é o planeta a Lua, porque na astrologia a Lua é considerada um planeta. E também a carta do tarô, que vai reger a energia do ano, principalmente pela numerologia, ou seja, a gente vai somar os números do ano, o número é o 7, e a carta número 7 é a carta do carro. Olha que interessante, olha que sincronicidade interessante que a gente tem aqui, tá? No tarô, o carro é a carta que simboliza o signo de Câncer. Olha que interessante. A Lua é a regente do signo de Câncer. Olha como as coisas vão casando, né? São duas ferramentas de previsões, de autoconhecimento diferentes e a gente tem esse sistema de sincronicidade, tanto no tarô quanto no conceito da astrologia. Então a gente tem essa união. E é importante entender que cancerianos ou pessoas que têm aspectos importantes em câncer vão ter grandes influências. Ah, Thiago, mas eu não tenho nada em câncer, eu não sou canceriano. Gente, todo mundo tem todos os signos na sua mandala astrológica. Então vai lá na sua mandala astrológica, dá uma olhadinha aonde está câncer, quais planetas estão ali, que provavelmente essa área da sua vida pode ter uma movimentação, tá? Ruim? Boa? Depende. Mas que vai ter uma movimentação, vai ter uma movimentação. Thiago, como eu vejo isso? Manda um WhatsApp aqui embaixo para mim, onde a gente pode conversar e eu posso te mostrar. Ou se não, clica no link que tá aparecendo aqui no izinho, que você consegue achar ali aonde fazer seu mapa e como identificar isso tudo, tá bom? Uma coisa que é importante. As duas situações, tanto o carro, né, na carta do tarô, quanto a situação da Lua, são energias que movimentam o nosso lado emocional. O carro, quando a gente vê a carta do carro, é um cavaleiro que tem ali 2 cavalos, uma esfinge, e ele está direcionando para onde ele quer ir. Só que a carta do carro, ela fala muito daquilo que o seu emocional quer. Não é uma conquista por conquista, não é uma conquista por necessidade. É uma conquista para mostrar que você pode. É uma conquista que às vezes pode ser bem egóica, mas acima de tudo é uma conquista que faz seu coração ferver. É uma conquista que faz seu emocional subir.
né? E isso está muito conectado com essas energias ali da Lua. Já no contexto canceriano, o carro tem toda uma armadura que parece até o cavaleiro que está em cima do carro parece até um conceito ali, como se fosse um caranguejo, que representa o signo de Câncer. E ele tem esse contexto de proteger também quem ele ama, proteger aquilo que ele entende que é importante para ele, né? Protegendo sua família, seus amigos, protegendo a sua honra, o seu país. Então é importante colocar essa situação, porque isso faz uma diferença para a gente compreender lá na frente algumas situações no amor, no trabalho que virão. O que a gente entende também é que o carro é uma carta rápida. O carro está em movimento, ele está correndo, ele está agindo com velocidade, né? Então ele é uma carta rápida. E eu já falei para vocês uma coisa importante. A Lua, em 28 dias, ela segue o processo da mandala astrológica inteirinha. Então imagina, ela também é rápida. Dos planetas da astrologia, é o planeta mais rápido. Então a gente entende que esse ano vai ser um ano rápido. A hora que você finalizar o ano, você vai falar assim, meu Deus, eu nem percebi que o ano passou. Eu sei que a gente acaba falando isso todos os anos, mas esse ano a sensação de velocidade vai ser maior. Ao mesmo tempo, você vai olhar para trás lá no final do ano e vai falar assim, quanta coisa aconteceu. Muita coisa vai acontecer e a gente vai perceber isso. Vai parecer que a gente está vivendo ali no modo velocidade máxima, literalmente, porque as coisas vão acontecer com muita velocidade. É um ano muito interessante para o amor, para conquistas amorosas, para equilíbrio nos relacionamentos. É um ano muito interessante no trabalho, é um ano muito interessante também no conceito de conquistas financeiras. Por mais que o mundo esteja em crise, o processo individual vai ser um processo positivo. No conceito mundial vai ser um processo de crise. Então isso é interessante a gente analisar. Já no contexto de saúde, espiritualidade, a gente vai ter grandes avanços nesse conceito de pesquisas também, de tudo aquilo que for que seja transportes, carros, aviação, até conceitos de foguetes e essas coisas todas. Então a gente vai ter um avanço tecnológico bem interessante em todos os tipos de meios de transporte. E o que é interessante ainda é que a gente também tem que tomar cuidado com esses transportes e com nossas situações de querer demais, de lidar com o nosso ego, como não lidar com o nosso ego. Então a gente vai falar isso mais pro finalzinho do vídeo. Todo mundo pergunta qual é a cor do ano novo, qual que é a energia, qual é o cristal. Vamos falar tudo isso agora, já, para deixar vocês não tão curiosos. A cor do ano novo é azul, em todas as tonalidades, tanto do mais claro até o mais escuro, tá? Pode também ser usado prata. E eu também gosto de usar o dourado nessas energias, porque o azul pode deixar tudo muito mais linear e muito emocional. A gente coloca um dourado ou um laranja, isso possibilita um pouco mais de atitude, um pouco mais de energia e vitalidade, para não ficar tudo muito só colocado no processo emocional. Então a gente traz para um mental mais equilibrado, um mental mais superior. Então é legal trabalhar com laranja aí e com um dourado em detalhes, mas a cor, tanto da virada quanto para você trabalhar ao longo do ano, é o azul em todas as suas tonalidades, tá? Quando a gente pensa em ervas, eu trabalharia muito com alfazema e também trabalharia muito com o coentro, tanto com as suas folhas, quanto eles mais seco ou até suas sementes de coentros. Não tem importância, pode trabalhar com ele em todas as suas versões. Pode fazer banhos, pode fazer defumação, tá? Pode usar os incensos deles também, dessas ervas. O cristal que eu indico para esse ano é a calcita laranja, tá? Pode ser na sua forma bruta, que é o mais fácil de achar, e a gente carrega com a gente, pode usar em amuletos. Se ela for bruta, não é interessante que ela seja lavada ou molhada. Isso tem que ser bem tomado, cuidado em cima disso. Uma coisa que também é bem interessante é que o chakra que vai ficar bem potente, que é um chakra onde a gente tem que trazer equilíbrio, mas também trazer ali a cura de tudo que está acontecendo nele, é o nosso chakra sacro, tá? Para quem quer fazer leitura de chakras e já entender como está o seu chakra sacro, porque quanto mais desenvolvido ele estiver, mais equilibrado você vai conseguir ter um conceito de criatividade, de coragem de correr atrás daquilo que você quer e também em prazer. É um prazer não só num conceito mais de carnal, mas é um prazer que a gente está falando, um prazer no agora. Esse prazer traz prosperidade, esse prazer traz autoestima, então é interessante trabalhar esse chakra além da cura da ancestralidade feminina. Olha que interessante que vai ligando todas as situações, né? Então a gente pode usar esse laranja, esse azul na virada de ano, pode tomar esse banho na virada de ano ou ao longo da semana de ano novo, mas acima de tudo pode usar ao longo desse ano também essas ervas, esse cristal e a tonalidade de azul e laranja.
Bora falar de amor? Eu sei que muita gente tá aqui pensando, meu Deus, fala de amor porque eu preciso saber como vai ser 2023. 2023 vai ser um ano bem interessante pro amor. Os casados, eles vão ter que tomar muita atenção, porque o carro, ele pede que as coisas sejam juntas, as conquistas que são feitas juntas. Inclusive, casais que trabalham juntos, têm empresa juntos, eles tendem a ficar mais unidos, né? Inclusive, se eles tiverem focos iguais. Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem. É interessante fazer esse processo de foco, porque todo mundo vai estar numa impulsividade de conquistar aquilo que tanto deseja. O grande lance é que se você, cada um dos casais começarem a correr para um lado diferente, a tendência é que no meio do ano, para o final do ano, exista um pouco de separação. E aí pode aparecer algumas crises, tá? Em casados, a gente também tem que tomar cuidado num contexto de trazer um pouco mais de diálogo. Muitas vezes pode haver algumas brigas e isso pode causar problemas e até separações se você não conseguir trazer um diálogo e ouvir o que o outro está falando. Se você só falar, ou o outro só falar, ou vocês começarem com pequenas disputas sem sentido, isso gerará uma grande confusão e isso tende a causar impactos de rompimento. Olha que interessante isso. Então, assim, diálogo é fundamental. Nem que, em alguns momentos, você tenha que procurar a ajuda de alguns profissionais que lidam com relacionamento. Isso será interessante, sim. Já os solteiros têm duas situações aqui. Primeiro, que não pode ser uma busca desenfreada para um amor. Ah, Thiago, eu preciso casar, preciso namorar, preciso encontrar alguém. Para com isso. A carta do carro, ela primeiro fala assim, vamos trabalhar o seu autoconhecimento, vamos trabalhar a sua autoestima, vamos trabalhar o seu amor próprio, para aí sim encontrar uma pessoa. Isso, na verdade, é um conselho geral sempre. Mas o carro, ele pede que você tenha essa compreensão e esse prazer de ser você. E aí, para conquistar uma outra pessoa, tem que estar na sua verdade. Tá? Porque se for uma conquista fake, inventando uma personalidade, inventando uma coisa que você não é, as relações tendem a não durar mais de 3 encontros, tá? Isso é muito interessante. Aí vocês vão ficar reclamando, Thiago, eu estava saindo, a pessoa sumiu. Ah, Thiago, eu estava saindo, a pessoa sumiu. Seja verdadeiro e trabalhe sua autoestima que isso não vai acontecer. Uma outra situação é o quê? É que quando você for buscar, você tem que ser corajoso, falar quem é você de verdade e também ser corajoso na hora de conquista. Não fique acomodado, não fique acomodada esperando o tempo todo. Essa rotina, essa loucura, o homem tem que esperar a mulher fazer tal coisa, no sentido assim, eu vou esperar ela chegar em mim, porque agora parece que existe um pouco essa inversão, né? O homem tá esperando a mulher chegar nela, ou a mulher fala assim, eu não posso chegar porque eu sou mulher, o homem que tem que... Acaba com isso, gente. Tá com vontade, vai lá e faz. Não importa se é homem, se é mulher, não importa o que seja. Tem que chegar, tem que ter coragem, tem que ter atitude. Se você quer alguma coisa, vai em busca daquilo que você quer. Mas tenha a certeza do que você quer. É importante aqui ter responsabilidade emocional. Entende? Se você fala assim, eu só tô aqui pra ficar, tô bem solteiro, tô ficando com todo mundo, tô pegando todo mundo, já chega falando isso. Já chega falando isso. Porque depois o universo dá umas rasteiras na gente. Você saiu conquistando, enganando um monte de gente, e aí depois quem você realmente gosta não vai gostar de você. Então toma cuidado com isso. Isso tudo, lembre-se que a gente está falando do ano da lua, a energia do carro, e tudo isso vai ser muito rápido. Até por isso que a gente chama esse ano de um ano kármico, porque as coisas vão ser muito rápidas. O que eu fiz hoje, amanhã eu já colho. Olha que interessante isso, e isso vale para todas as áreas. Uma coisa também no amor que é interessante, saiba que você não pode só buscar dinheiro, saiba que você não pode buscar só beleza, começa a buscar pessoas, começa a buscar pessoas que te interessem de verdade. Né? Porque senão vai ser buscas em cima de ego e esses relacionamentos podem até começar, mas logo vão terminar. No trabalho. O trabalho é um momento interessante, tá? É um momento de desenvolvimento de carreiras pessoais. É um desenvolvimento de fazer evoluir, né? Na verdade, sua carreira, crescer na carreira, ser promovido, conseguir atingir um público maior, fazer melhores vendas, tudo isso tá aqui bem interessante. Também é um ano que vai ter novas oportunidades, né, de emprego. Então, para quem tá em busca de um novo emprego, ou não tem emprego, quer um emprego de verdade, ou uma nova colocação, busca um emprego numa empresa que sempre quis, é interessante começar a trabalhar esse processo. Só que nada vai vir de mão beijada. Quando eu falo que nada vai vir de mão
mão beijada, não tô querendo falar que pra você trabalhar, estigar o seu sacrifício, sabe? Fazer aquela coisa dolorida. Não é isso, gente. Mas se eu quero entrar numa empresa, eu tenho que ir lá e entender qual é o perfil daquela empresa, o que eu preciso ter, se eu tenho que ter inglês, tenho que ter uma pós-graduação, tenho que ter um curso específico, tenho que ter uma experiência tal. Então eu tenho que começar a buscar isso para conseguir entrar naquela empresa. Thiago, eu quero ser promovido, né? Quero me tornar um líder, mas eu não sei liderar, eu nunca trabalhei como líder. Será que não é legal fazer um curso de liderança e apresentar isso para as pessoas que estão ali na empresa e falar, olha, agora eu fiz esse curso, acontece isso, dá para trabalhar desse jeito? Isso é uma interessante. Por que a gente falou sempre que eu tô falando para vocês, precisa ter coragem, precisa ter vontade, precisa querer apostar em você e na vida. Uma coisa que é importante, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente quer, mas não sabe se quer de verdade. Eu quero crescer na carreira, eu quero seguir essa profissão, mas na verdade você não sabe direito se você quer isso, se você quer ou não quer. Você acha que é porque ganha muito dinheiro, mas você não consegue colocar verdade, não consegue colocar prazer, não consegue colocar dedicação, faz por fazer. Cara, isso não vai dar certo. E aqui é um dos grandes perigos nesse processo. Porque se você não fizer de verdade, se você não colocar a sua verdade nas coisas, se você não colocar dedicação, nada vai dar certo. E nesse ano da Lua, tudo isso é muito rápido. Então, pode ser que perca o emprego de uma forma muito rápida, pode ser que você não consiga chegar nem na metade daquilo que é os seus sonhos. É importante trazer um pouco de equilíbrio aí e verdade. Coloque aquilo que você quer de verdade. Se você buscar um emprego que você tem vontade, que você tem gana, você vai conseguir. Né? Se colocando no lugar, fazendo aquilo que é necessário. Se você quiser uma profissão, mudar de profissão, tudo isso pode acontecer nesse ano. Mas é importantíssimo que seja da sua vontade verdadeira e que você faça por onde, né? Faça por onde. Entenda que nada virá de mão beijada. Nada virá de mão beijada. No dinheiro, eu já adiantei lá no começo do vídeo falando que sim, haverá um conceito de crise mundial. Uma crise bem complicada. E quando a gente fala de carro, né, olha que interessante, e de lunação, a gente está falando de enchentes de marés, desse fluxo de vai e não vai, a gente está falando de movimento. Então a gente tem uma tendência de instabilidade econômica, mas de forma grande. Então a gente vai ver que a inflação vai começar a subir, de repente dá uma baixadinha, mas sobe de novo, porque tem uma tendência de ups, né? Então a gente vai entendendo que existe um ciclo aí um pouco instável da inflação, um pouco instável também da economia no geral, talvez instigada por situações mundiais complexas, como essas situações de conflitos, que pode aparecer mais alguns sim, no contexto de carro aí, que tem muito ego, muitas conquistas querendo ser feitas, então pode ser que alguns conflitos aumentem. Né? Então isso pode gerar uma instabilidade econômica. Mas quando a gente vai para o plano individual, plano particular, se as pessoas conseguirem trazer criatividade ativa é aquilo que eu falei do chakra sacro. Se você está com o seu chakra sacro bem equilibrado, você consegue ser criativo de forma ativa. E aí o que acontece? A gente consegue ganhar dinheiro. A gente consegue fazer dinheiro. Lembra disso? É mais legal, em vez de falar ganhar, vamos falar fazer, porque a gente faz dinheiro, a gente atrai dinheiro, né? A gente não fica esperando. Não tem sentido ficar esperando, né? A energia do dinheiro é uma energia de troca, tem que produzir e receber. Então a gente tem que estar nessa energia, nesse vínculo de troca para que a coisa funcionar. E é um ano positivo para quem está com essa veia, com essa vontade. Tá? Lembrando que tem que vir pelo trabalho muitas vezes, e desse conceito de trabalho é onde a gente tem que trazer a nossa verdade, a nossa coragem de arriscar, de apostar, de fazer aquilo que a gente tem desejo de verdade e usar nossa criatividade para fazer de uma forma única. Saúde. Vamos falar de saúde? E aqui eu também vou colocar algumas precauções que a gente tem que ter com o conceito de acidentes, tá? Quando a gente fala da energia do carro, a gente tem que entender que a gente tem que tomar cuidado com tudo que é meio de transporte. Então, acidentes de carro, cuidado, não vai dirigir bêbado, porque vai ser um perigo, entende isso? Vou viajar, não tô falando pra você não ir viajar, mas vai viajar numa companhia que seja segura, não vai pegar um ônibus aí em beira de estrada e vai viajar, porque isso pode ser muito perigoso. A gente vai ouvir falar de muitas complicações em estradas que caem, né? E existe alguns conceitos de acidentes maiores, então temos que tomar muito cuidado aí em áreas costeiras, porque pode ter sim alguns maremotos, principalmente por causa dessa energia
energia da Lua, e aí vai depender muito do contexto energético do planetário. Se o planeta tiver com uma energia mais densa, pode ser que sim, existam esses desastres bem fortes aí, principalmente aonde haverá eclipse. Vou fazer um vídeo só de eclipse, hein? Vou fazer um vídeo só de eclipse do ano de 2023, fica bem atento aqui. Mas, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas energias aonde vai acontecer os eclipses de 2023, porque pode ter uma movimentação a mais de águas e de chuvas, causando grandes impactos. Mas na nossa saúde física, no individual, a gente tem que tomar cuidado com todos os conceitos de membros, braços e pernas, tendões, né? Tendões no geral e situações de locomoção, né? Então, ossos estão aí em evidência, situações de estrutura muscular também está em evidência, né? Já no contexto de lua, tudo aquilo que for hormonal também fica numa evidência grande, né? Principalmente em contextos de hormônios masculinos e femininos regulados, desregulados, a gente tem que ficar bem atentos a tudo isso, bem atentos mesmo. Tá? Bem atentos mesmo, mas a gente também tem que olhar para a nossa saúde emocional. A gente fala muito sobre saúde mental, só que às vezes a gente tem que entender que se você tem uma inteligência emocional, tudo fica mais fácil. E aí, como vai estar num ciclo onde as emoções vão ficar muito mais agitadas e vão ali movimentar de acordo com a fase da lua, a gente tem que entender se a gente tiver com uma inteligência emocional, compreendendo nossos loops emocionais, olhando com mais inteligência, com mais carinho, com mais afeto, mas não deixando que essas situações emocionais nos dominem, tudo isso pode fazer uma grande diferença na sua vida e na sua saúde como um todo. Espiritualidade. Tinha que falar de espiritualidade porque no contexto da carta do carro e da lua, a gente está falando de muita espiritualidade e de uma espiritualidade um pouco mais prática. A lua é o astro que está mais perto da Terra, né? A gente está com esse astro bem perto. E ele fala sobre... A lua fala, a gente entende sobre intuição, sobre magia, sobre mistério, sobre inconsciente. E será que dominar o conceito de inconsciente não é um pouco de magia? Pense aí e me conta nos comentários se você concorda com isso ou se você não entendeu nada disso, eu posso explicar melhor em um vídeo diferente. O que a gente vai entender aqui? O carro, ele pede praticidade, mas ele está sempre muito governado pela espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que intui, que traz a vontade, a coragem e a fé de seguir, de trazer a persistência. E a lua traz a verdadeira espiritualidade no cotidiano. Eu acordo e estou conectado com a espiritualidade. A gente tem uma tendência de colocar a espiritualidade em meia hora do dia, uma hora na semana. Mas a espiritualidade, nosso contexto energético e espiritual, está ali o tempo todo com a gente. A gente tem que começar a entender que somos seres espirituais muito mais do que seres materiais. Entende isso? E essa conexão é importante. Aqui também é interessante a gente abrir horizontes dessa espiritualidade. Não estou falando para você sair da sua religião, da sua fé. O que eu estou falando é que você tem que começar a captar coisas de fora, entender como os outros veem o mundo, para você começar a movimentar o seu consciente, né, aquilo que você tem de consciência, de uma forma diferenciada de realidade, mais espiritual e menos voltada apenas para a matéria. É um ano de grande evolução também, no contexto que a gente pode ver algumas religiões tomando mais posicionamentos, né? Inclusive religiões que acreditam mais no plano espiritual. As religiões espiritualistas, de forma geral, podem ocupar mais os noticiários, a gente vai ver mais artistas falando sobre isso, mais influencers falando sobre isso, porque sim, isso faz parte da vida das pessoas muitas vezes, só que a gente acaba não vendo tantos movimentos, tantas conversas sobre isso. Tá? Então é um momento bem interessante de crescimento de espiritualidade, de intuição, de purificação dos seus processos kármicos, dos seus medos, das suas crenças, e também é um momento muito interessante para a gente lidar purificando o nosso inconsciente, compreendendo o nosso inconsciente, para que a gente consiga ter um pouco mais de domínio sobre quem realmente a gente é. Social e família. Eu vou colocar os dois juntos, né? Porque hoje em dia amigos é muito mais família em alguns momentos, família às vezes é muito mais colegas, e também aqui entre as pessoas que você trabalha, pode ser um colega de trabalho e tudo mais, parceiros de trabalho, tá? Todos os nossos relacionamentos que eu tô querendo dizer aqui, menos o relacionamento amoroso que a gente já fez uma conversa à parte sobre isso. Quando a gente entende sobre o carro e sobre a lua, a gente tá falando de mais relacionamentos, mas
envolvimento com as pessoas e mais interação. Então a gente vai ver novos grupos sociais acontecerem. A gente vem de um momento onde todo mundo ficou muito limitado, muito preso, e agora vai ter uma expansão. Os grupos sociais têm uma tendência de crescerem bastante em números, tá? E você também pode ter uma tendência muito grande de participar de vários grupos sociais ao mesmo tempo. Não sei onde você vai arrumar tanto tempo para fazer tantos eventos sociais e também se comunicar com tantas pessoas, porque lembre-se que eu falei, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O amor vai ser muito agitado, o trabalho vai ser muito agitado, a espiritualidade vai estar exalando em você, mas o social também vai pedir muita atenção. O que a gente tem que tomar cuidado é de não causar complicações e também compreender o outro. Em que nível? As pessoas vão ter um ego um pouco mais forte. Aqui, diferente de uma carta diferenciada como o imperador, né, que existe um ego ali porque a pessoa, ela acha que ela é muito poderosa, o carro, às vezes, a gente não quer mostrar fraquezas e por isso a gente inventa uma persona onde é muito capaz, onde tem muito jogo de cintura, onde é muito inteligente, onde é muito forte ou é muito corajoso, e nem sempre isso é verdadeiro. E a gente pode expor isso no social, mostrando que a gente é muito poderoso, mas no fundo a gente tá todo quebradinho ali por dentro. Ok, se você fizer isso e perceber que tá fazendo isso, tenta voltar. Tenta voltar um pouco a fita, porque isso vai ser cilada e vai te trazer relações complicadas ou até rompimento de algumas relações. Mas se você enxergar no outro, o que você tem que fazer? Brigar, gritar? Ah, não tá na mesma frequência que a minha, eu vou cortar essa relação. Para com isso, gente. Entenda. Aceite o outro. Entenda que ele tá numa fase que ele ainda não se compreende completamente. Então a gente vai ter que trazer um pouco mais de aceitação em cima dos defeitos dos outros para que as relações sejam mais harmônicas. Senão, o social vai continuar agitado e crescente, só que com muitas intrigas, brigas e confusões e desgastes que você não tem, né? Você não pode gastar energia dessa forma com o social porque a vida vai estar cobrando muitas energias e muitos focos em outras situações. Então procure ser leve no processo social, que vai te trazer muito mais felicidade. Agora vamos falar dos pontos negativos. Lógico que eu fui falando das áreas, a gente já falou um pouquinho desses pontos negativos. Eu só vou reunir todos esses pontos negativos agora, para no final a gente falar algo como que você pode trabalhar de uma forma onde você vire esses pontos negativos, onde você doutrine essas situações que são um pouquinho mais complicadas a seu favor. E aí sim, você pode pegar um ano, aí as pessoas vão me perguntar, Thiago, mas isso quer dizer que o ano tem muitas coisas negativas? Quer dizer que a situação vai ser complicada? E eu vou responder o que eu falo todos os anos. Não existe ano bom ou ruim. Existe se você sabe lidar com essa energia ou não sabe lidar com essa energia. Se você pegar como lidar com essa energia, o ano vai ser maravilhoso. Não importa que ano que seja, que arcano que seja, ou que planeta regente seja. Você tem que se conectar com esse arcano, você tem que se conectar com essa energia da astrologia, você tem que entender o que envolve o seu contexto de mapa, tem que entender o que envolve os arcanos de tarô na sua vida, e aí você traz isso para a sua praticidade e o ano vai ser bom. Nesse ano, a gente entende que o carro tem muita coisa positiva, essa vontade de conquistar, de evoluir, né? A lua traz a necessidade de trazer mais emoção, mais verdade, compreender o que você está sentindo e trazer muita intuição, agindo com a intuição. Só que os pontos negativos é que como a lua é muito cíclica, nossas emoções podem virar uma montanha-russa. Tem hora que você vai estar super feliz, tem hora que você vai estar super triste, tem hora que você vai querer crescer, movimentar, vai ter hora que você vai querer dar uma parada, ficar ali mais analisando, vai estar com medo de agir. Ao mesmo tempo, você pode ficar mais irritado, pode ficar mais ansioso, pode ter mais medos, né? Essa ansiedade vai ser uma ansiedade que pode ficar permeando ao longo do ano. O carro também é aquele que quer crescer, né? Só que eu sempre falo, tem hora que a gente tem que doutrinar. Na carta do carro, a gente tem uma esfinge branca e uma esfinge preta, né? E na verdade, não representa que é ruim ou boa. Quer dizer que estão polos diferenciados. E se você não conseguir dar um foco para onde eu quero ir primeiro, aonde é o mais importante, você vai tentar fazer um pouco de tudo. Aquelas pessoas que muitas vezes são assim porque tem uma personalidade, mas nesse momento a gente vai ver que muita gente vai estar assim, porque a energia do ano pede isso, né? A energia do ano pede que você desenvolva um pouco de foco, que você desenvolva objetivos, que você trace planos e entenda aquilo que é prioridade.
Só que a gente tem uma situação, é que se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, pode ser que você se perca e não faça nada. E aí isso vai te deixar mais cíclico no conceito de ansiedade, de medos, de se perturbar emocionalmente, de se cobrar, de tentar fazer perfeito e cada vez ver que não está conseguindo fazer. Então isso é a grande armadilha do ano, é ficar nessa situação emocional, nessa vontade, mas não conseguindo conquistar porque faltou planejamento, porque faltou foco, porque faltou direcionamento. Não basta ter coragem, não basta ter vontade. Gente, a gente tem que trazer um pouco de racionalidade para a situação e trazer direcionamento. E também eu ensino muito isso nas consultas de tarô, para quem tem o número 7 aí, mas eu vou ensinar para todo mundo neste momento, porque todo mundo vai vivenciar essa energia. Se a gente quer comprar uma casa, e você tem R$0 para comprar essa casa hoje, né? E aí você começa o ano super positivo, fala, agora eu vou comprar minha casa, vou juntar dinheiro. Aí você chega em janeiro, você juntou 0, ou juntou 100, e ainda falta tipo 900 e não sei quantos mil. E aí você já fica decepcionado e tem uma tendência de ficar um pouco mais distraído e cansado. Cuidado com as frustrações, e eu vou explicar agora na segunda parte aqui falando de como você pode resolver sua vida, como que você pode trazer e conectar-se com a energia do carro de forma positiva, como que você pode se conectar com a energia da lua de forma positiva, tá? De uma forma simples e fácil, mas que você tem que ficar com isso na cabeça o tempo todo para não se perder e não ficar gastando muita energia e aí não conseguir ter energia na hora necessária. Para você se dar bem neste ano, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, comece a entender o que está despertando algumas emoções em você. É importante lidar com a compreensão daquilo que você sente e o porquê você sente. Muitas vezes a gente está lá sentindo um monte de coisa, vivenciando nossa rotina complicada, nossa rotina cansativa, mas a gente não está se observando. A gente só vai lidar com as emoções quando elas explodem. E aí você não consegue nem entender de onde ela veio, por que surgiu, por que ela explodiu. Então comece a questionar uma vez por dia o que eu estou sentindo, como foi meu dia no final do dia. Você vai lá e fala assim, como foi meu dia, que emoções eu tive, por que eu tive essas emoções. Isso vai trazendo um pouco mais de inteligência emocional, acima de tudo um pouco mais de consciência. Isso também vai te ajudando a lidar com as situações no sentido assim, eu não quero mais sentir isso não está me fazendo bem. Então eu vou mudando a forma que eu penso, ou eu vou mudando algumas atitudes, eu vou mudando alguns lugares que eu frequento para não sentir mais aquilo. Lembrando, gente, que as emoções é o grande impacto de cocriação. Então, aquilo que você vai sentindo ao longo do dia é o que você está cocriando para o seu futuro. Se você não muda esse padrão, se você não faz diferente, você vai continuar cocriando as mesmas situações. Não importa a sua vontade, não importa o seu desejo. Uma outra situação é a energia da carta do carro. Eu já comecei a falar isso no último trechinho que eu estava falando dos pontos negativos. A gente tem que entender que o carro tem muita vontade, tem muitos desejos, tem muita gana de vencer, de conquistar, de evoluir. Só que se você ficar perdido nas várias vontades, não colocar primeiro o objetivo principal ou os objetivos principais, não traçar metas de como chegar nele e não colocar pequenas metas, pequenos steps, né? Então assim, eu quero comprar uma casa, como eu estava dando no exemplo, né? E eu quero comprar uma casa de 1 milhão. E aí eu comecei com 0. Quando eu ganhei pelo menos 50 mil, eu olho e falo, nossa, cara, ainda falta 950 mil. Então já dá uma vontade de desistir. Você fala assim, isso aí vai estar muito longe, tá meio complicado, eu vou dar uma desistida aqui. O que você faz? Você cria pequenas metas ao longo do ano, né? Quando você atingir 100 mil, eu vou comemorar. Quando atingir 250 mil, eu vou comemorar. E isso forma um processo de comemoração. Você, o inconsciente, vai entendendo que você está crescendo. E quando o inconsciente entende que você está prosperando, que você está crescendo, é como se você atraísse ainda mais energia de prosperidade, de crescimento, de evolução, e tudo vai acontecendo muito rápido. Olha que dica bem interessante. A outra dica que eu vou dar para vocês, aqui no canal, normalmente a gente faz os ciclos lunares. Quando o Sol chega num signo, a gente começa uma lunação dentro daquele signo, né? Então começa a lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante dentro daquele signo. E aí o que é interessante? Se conecte com essa energia. Faça os rituais, faça os exercícios, entenda o como a lua está te trabalhando, cada um vai reagir de uma forma à energia da lua, principalmente dependendo do que você está vivendo, mas você vai entendendo que uma alunação em Áries às vezes te deixa mais agitado, né? Uma alunação em Virgem faz que você queira arrumar, organizar algumas situações, ou mesmo cuidar da saúde,
né? Uma alunação ali em Libra deixa você um pouco mais falante, querendo ir para uma festa. Será que é isso? Será que não é? Como que tá reagindo em você? Então vamos acompanhando aqui no canal esse processo de lunação, vai fazendo os rituais, vai fazendo os banhos para se conectar com essa energia da lua, e isso vai fazer que você se prospere cada vez mais, que você consiga trazer um ritmo para sua vida de equilíbrio emocional e, acima de tudo, de consciência e compreensão, auxiliando no seu processo de autoconhecimento. Então, assim, é um ano interessante, viu, gente? É um ano bem interessante. É um ano que vai dar muita gente que vão estar viradas na sua vida de chave, né? É um ano bem diferente de 2022, onde a gente viu que muita coisa aparecia na nossa cabeça, mas nem sempre a gente sabia por onde começar, né? É um ano que teve novas opções, abertura de situações na nossa cabeça, abertura às vezes até num contexto assim de romper bloqueios. Ah, isso eu nunca farei na minha vida. E de repente você fala assim, pô, eu poderia fazer isso e pode ser legal, né? Então assim, isso veio nesse rompimento em 2022, mas não sabia por onde começar, não sabia se tinha coragem, se era o momento certo. Agora, em 2023, é o momento certo. Precisa ter coragem, precisa ter disciplina, precisa ter foco e precisa ter direcionamento com controle emocional. Tenho certeza que se você seguir o canal, você vai conseguir ter um 2023 muito legal. E eu espero vocês compartilhando esses vídeos, deixando bastante like. E se você quer marcar uma consulta de tarô, uma leitura de chakras ou seu mapa astral, é só entrar em contato aqui no número aqui embaixo ou entrar no izinho, né, que deve estar por aqui, onde vai ter todas as informações. Tá bom, gente? Gratidão, gratidão. Feliz 2023 para vocês. Que ano maravilhoso, que ano cheio de conquista. Apenas precisa você entrar nessa sintonia e nessa energia. Beijos!